que você quer? O que você realmente deseja? Essa é uma pergunta muito simples para uma resposta muito complexa. Um filósofo disse certa vez: penso, logo existo. O problema dessa frase é que reduz muito ao homem a uma questão intelectual e esquece de um fator muito importante. O ser humano é um ser guiado pelo seu amor, pelo seu coração. Em outras palavras, nós estamos sempre amando alguma coisa e sempre somos guiados por aquilo que amamos. Fique com a gente nesse programa, porque nós vamos falar que você é aquilo que ama. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Olá, tudo bem? Nós estamos começando o nosso programa aqui agora, o nosso bate-papo. Hoje, em especial, nós vamos ter aí um convidado especial, né? Que está aqui há muito tempo, né? Todo programa nosso ele está aqui, mas dentro do nosso projeto do Você é Aquilo que Ama, essa parte ficou para ele. Então está conosco aqui hoje para esse bate-papo. Nós vamos mudar de papéis aqui hoje. O reverendo João Patrício, pastor lá da Primeira Igreja Presbiteriana, aqui de Governador Valadares, e nós vamos conversar hoje sobre o tema Você Pode Não Amar Aquilo. É isso aí. É até engraçado, né? Ficar numa posição diferente agora. E realmente é muito tempo já ouvindo, mas às vezes falando é pouco, né? Com as pessoas. Já teve oportunidades também, mas a gente vai conversar sobre um tema muito importante, porque de fato, às vezes a gente diz amar algumas coisas, mas às vezes a gente realmente não ama aquilo que diz amar, né? Diz muito a respeito de como as coisas externas mostram de fato o amor do nosso coração, né? Então você acha que é possível, João, a gente falar uma coisa, mas aquilo não ser verdade? Falar que amamos algo e todo mundo diz amar algo, mas aquilo não ser verdade na prática? Sim. Tem até um texto em 1 Coríntios 3 que Paulo ele exorta os coríntios, né, que eles estão cheios de inveja, de ódio, né, eles não convivem bem uns com os outros, há várias situações ali, e Paulo vira para eles e fala assim: será que esse comportamento de vocês não mostra que vocês são mundanos? Ele faz uma pergunta, né? Então, será que a vida que vocês estão vivendo nesse momento não está revelando o quão distante vocês estão do evangelho, né, daquilo que vocês realmente deveriam amar? E é interessante que lá em Corinto, Paulo vai insistir muito na vida deles de que eles foram comprados por sangue.
Então a mensagem do evangelho deve fazer algum sentido para eles, ao ponto de não só mudar o coração, mas mudar também os seus comportamentos, a sua vida. E a gente está trabalhando o livro, né? Você é Aquilo que Ama. E ele fala uma coisa interessante nesse capítulo que a gente está tratando hoje, que é de tratar o homem como um ser completo, né? Não só um ser pensante, mas um ser amante, que envolve não só o intelecto, mas o corpo. Né? O corpo importa para Deus, né? Não só o intelecto que a gente tem, né? A inteligência que a gente tem, porque muitas vezes a gente faz as coisas não por pensar muito naquilo, mas às vezes porque a gente já se tornou um hábito. E eu faço meio que... Às vezes a gente tem essa expressão, né? Eu fiz, mas saiu no automático. Porque você já está acostumado com aquilo, já se tornou um hábito. E acaba que essas coisas revelam muito se a gente realmente ama aquilo que diz amar com todo o nosso coração. E o comportamento é importante. Com certeza. E a gente tem muito disso na Bíblia, né? Essa incoerência de um homem que fala uma coisa, mas daqui a pouquinho ele faz outra. De um homem que às vezes ele tem um título e age... contrário àquele título. Uhum. Você vai ter um pai da fé que uma hora ele não tem fé, um homem segundo o coração de Deus que uma hora ele não anda segundo o coração de Deus. Você vai ter muito disso na Bíblia. Mas o James Smith aqui nesse livro, ele fala sobre alguns filmes. Eu até queria que você gastasse um tempo falando sobre um deles. Eu acho que ia ajudar muito a gente falar sobre O Espreitador. Sim. Ele tem uma frase que ele usa, né? Ele conta que esse poderia ser um filme de uma grande realização, onde você tem uma oportunidade de ser levado para um lugar onde os seus desejos são realizados. Só que aí ele fala assim, não, mas esse é um filme de suspense, meio com ficção. Então aquilo que poderia ser a realização de um sonho, ele fala, na verdade é um pesadelo. E aí ele usa uma frase assim, eu tenho ela aqui. O que você obtém não é o que você pensa que deseja, mas aquilo que você mais profundamente deseja. Então, se eu estou no lugar onde tudo que eu desejo posso se tornar realidade. E aí isso pra gente poderia ser uma realização de um sonho, mas não é. Porque será que aquilo que vai se tornar realidade é realmente aquilo que você ama? E se for realmente aquilo que você ama, é tudo aquilo que você diz amar? Será que não vai se tornar a realidade um grande monstro, talvez? Eles têm até medo de entrar numa sala, né? Tem medo de entrar numa sala e chegar naquela sala e de repente descobrirem que aquilo que eles mais amavam era uma mentira. Sim. Tem esse negócio demais. E aí e acaba que vai refletir o que é realmente o desejo do coração deles. E às vezes não só... dizer que ama uma coisa não é suficiente, né? Isso tem que vir do coração. E aí ele vai até falar muito assim de como que as coisas ao nosso redor, elas vão fazendo algo em nós, ao ponto de que a gente fica tão habituado com coisas naturalmente, que a gente considera naturalmente inofensivas, neutras, que na verdade estão formando a nossa vida, né? Estão determinando a maneira como a gente pensa, como a gente ama, como a gente age. E talvez se a gente fosse levado para um lugar desse, o que se tornasse realidade para nós fosse sim, de fato, um grande pesadelo por não ser aquilo que a gente diz amar, mas ser o verdadeiro amor do coração. E aí eu acho que entra naquela conversa agora, eu acho que vai nos ajudar pelo menos aqueles que nos assistem a entender melhor seus amores por meio dos automatismos, né? Esses hábitos que a gente faz no automático. Fala um pouco pra gente sobre isso. Ele usa um exemplo interessante que é o que a gente está acostumado, né? Que é o exemplo do dirigir um carro. Ele fala assim, quando você entra num carro, você não pensa muito nas coisas que faz. Você já acostumou com elas. Você sabe que você tem o jeito certo de lidar com os pedais, você sabe que você precisa engatar a marcha, você precisa dar seta. Não há muito... Ele fala assim, você não fica raciocinando demais a lógica do funcionamento daquelas coisas, porque já se tornaram automáticas, né? Aquilo já faz parte da sua vida. E você acaba agindo de uma maneira que você pensa assim, né? Eu lembro que uma vez eu
eu dirigi por um tempo e eu não lembrava do caminho que eu tinha feito. E aí meio que eu despertei, assim. Pensei, como é que eu cheguei até aqui? Porque você já tá tão, assim, acostumado com aquilo, tão habituado com a questão do dirigir, que você passa pelas mesmas coisas, vira nas mesmas ruas, anda nos mesmos lugares, e você depois nem percebe nem como você passou por aquilo. E porque a gente está habituado com essas coisas. E eu acho que o exemplo do carro, né, que ele usa é importante para a gente entender isso, né? Por que você faz o que faz? Porque você já está acostumado com aquilo, habituado com aquilo, e você já sabe os mecanismos que você deve usar, e aquilo já está impresso em você, né? Já impregnou. Tem até uma ideia assim, né? Já entrou na sua mente, invadiu o seu corpo, né? A sua pele, e entrou no seu coração, e você já sabe fazer aquilo. Então, quando a gente pensa em amor a Deus, né? Nossa ideia é que as pessoas criem o hábito de amar ao Senhor. Mas as pessoas hoje estão muito ligadas na Netflix, na Prime, no Prime Video ou em qualquer outro streaming. As pessoas estão muito ligadas nisso e não ligadas nas práticas devocionais. O que a gente pode pensar com relação a esse relacionamento? Como é que anda o relacionamento de alguém que diz amar a Deus, mas que não gasta seu tempo com Deus? Acaba que essas coisas vão concorrendo com o amor verdadeiro. Se você vai substituindo coisas que te tornam mais próximas de Deus ou que geram mais comunhão com Deus, ele até chama isso de liturgias que são concorrentes. Elas vão disputando ali o lugar do seu coração, porque você acaba não enchendo o coração com aquilo que realmente importa, que são as coisas de Deus, né? Aquilo que diz respeito a Deus, que é verdadeiro, que é puro, mas é claro também a oração constante, a leitura da palavra constante. E eu, assim, pensando na minha vida, por exemplo, quando eu falho nessas coisas, eu percebo na minha vida algumas mudanças. A gente fica mais inquieto, eu fico mais ansioso, me perturba mais algumas coisas do que se eu tivesse buscando realmente preencher meu coração com o verdadeiro amor. Talvez essas características do evangelho fossem trabalhadas melhor em mim. Paciência, capacidade de esperar, capacidade de confiar. E aí essas outras coisas vão me dando tanta novidade, né, constantemente. Eu fico ansioso para ver o que vai acontecer depois, o que vai acontecer amanhã. Aquela pessoa que senta para ver a série da Netflix não consegue ficar sem ver os 10 episódios numa madrugada. E eu já fiz isso, e eu pensava, meu Deus, para que eu fiz isso? Eu vou acordar amanhã cansado, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho para fazer. E essas coisas vão concorrendo com o amor. E é importante alimentar o coração, de maneira essencialmente com a leitura da palavra, a oração, a comunhão com Deus. E essas outras coisas são esses entretenimentos que a gente tem na vida mesmo. Mas essas coisas não podem ser o amor máximo. Eu vi alguém dizer uma vez assim, o problema não é você amar essas coisas. O problema é você amar demais. Mais do que o próprio Deus. Mais do que aquele que é a razão máxima do seu amor. E aquele que realmente deveria preencher todo o seu coração. E essa é a razão de Deus trabalhar com o nosso coração, né? É nos encher da presença dele. Então, assim, deixa eu só voltar um pouco aqui numa definição. Me ajuda nela aí. E ela pode ser até de forma muito simples, se você quiser dá-la assim. Nós estamos falando de liturgias, né, durante essa série de programas. Às vezes a pessoa que não está acostumada com a igreja, ela não sabe nem o que é uma liturgia. Dá uma explicação para nós aí da forma mais básica, João, do que seria uma liturgia? O autor ele fala uma coisa interessante quando ele vai falar de liturgia. Ele fala que são rituais carregados
com uma narrativa sobre quem nós somos e para que servimos. Então, aí você vê a força que as coisas ao nosso redor têm sobre o nosso coração, pois todas elas, né, apesar da gente considerar algumas coisas como inofensivas, ingênuas, boas para nós, na verdade estão querendo formatar algo em nós. Então são narrativas, sim, decisivas na nossa vida e que acabam formando alguma coisa no nosso coração. E rituais. Rituais. E que você vai... se torna o hábito da sua vida, né? E você acaba convivendo com aquilo todo dia de maneira tão natural que aquilo já não te incomoda mais, né? Você já habituou tanto com aquela realidade que você pensa assim, isso pode até não estar tão errado assim, porque afinal de contas eu já faço todo dia mesmo. Então essa liturgia já vai criando em nós essa força de realmente determinar a maneira como eu penso, a maneira como eu vivo, a maneira como eu vou fazer as coisas no meu dia a dia. E é interessante que o ser humano é um ser de liturgias, assim, bem claras. Ele não percebe isso, mas ele chega a ser monótono, né? Uhum. Eu lembro de você falar uma coisa do Tolkien. Sim. Lembra aí pro pessoal, acho que aquela fala sua sobre o Tolkien é muito boa. Eu tô lendo, né? Eu tô tentando terminar de ler a biografia do Tolkien, porque no dia a dia as liturgias concorrentes me impedem de continuar no hábito de leituras mais densas, né? Mas eu achei curioso, eu cheguei numa parte da biografia dele que o autor, ele começa a contar meio que o dia do Tolkien. Aí eu tô lendo o dia dele e assim... Eu já tinha me surpreendido com algumas coisas, porque quando você se depara com os defeitos do seu herói, você fica pensando assim, essa pessoa é normal, né? Ela é natural. E aí ele vai descrevendo o dia a dia dele, e ele acordava e fazia uma caminhada, e encontrava pessoas, e ele tinha que fazer 80 palestras, ele fazia 160, e ele vai descrevendo aquilo tudo, e eu pensando assim, rapaz, como é que essa pessoa, como é que esse moço conseguia fazer tudo o que ele conseguia fazer? Para no final, o autor dizer assim, na verdade eu resumi uma semana em um dia, porque se eu contasse para vocês o dia a dia dele, ia ser monótono, ia ser chato, porque nem todo dia as coisas davam certo, nem todo dia ele encontrava alguém, nem todo dia ele estava acompanhado, nem todo dia ele conseguia fazer o que tinha para fazer, porque a gente percebe que a vida é assim, né? E acaba que os nossos rituais, as nossas liturgias, elas já são tão naturais que acabam que são monótonas, né? No dia a dia. E quando eu li isso, eu pensei assim que a minha vida não estava tão ruim assim, quando as coisas, né, no dia não eram tão empolgantes quanto eu gostaria que fossem. Porque a vida é assim, essa é a maneira normal de viver, né? O ordinário é muito normal para nós. Eu gosto muito de uma frase do James Smith que ele fala que como o homem vive um dia, assim ele vive a vida inteira. Então uma coisa importante da gente entender que criar uma liturgia que não seja, adotar uma liturgia que não seja rival à fé cristã, vai te fazer viver uma vida cristã e experimentar aquilo que é promessa daqueles que vivem uma vida cristã. Sim. João, você quer falar mais alguma coisa aqui antes da gente ir pro final e dar tchau aí para nos preparar para o próximo episódio aí? Bom, tem uma coisa interessante que ele faz quando ele fala de como as demais liturgias trabalham em rivalidade com aquela que é a principal. E quando eu estava lendo, eu lembrei desse texto de Mateus 6, que o Senhor Jesus fala que os olhos são a lâmpada do corpo. E eu lembro que quando eu estava estudando, me veio... não tem nada mais assim que entra nos nossos olhos do que hoje em dia aquilo que a gente tem, né, diante de nós e que é uma porta para muitas liturgias rivais. E aí eu lembrei de quando o Steve Jobs, né, ele falava que a ideia dele era que o smartphone se tornasse uma extensão do corpo.
E a gente acaba se tornando tão escravo disso que parece mesmo que é uma outra mão, né? Um outro braço, a gente não consegue se desvincular dele. E talvez não tenha nada mais que seja uma porta aberta para os nossos olhos do que os aparelhos que a gente tem na mão. E que pode ser, sim, de fato, uma rivalidade com aquilo que realmente importa. Então hoje a gente tem uma grande dificuldade, eu experimento essa dificuldade às vezes, de ao invés da primeira coisa que eu faça no meu dia ser orar ou ler a minha Bíblia, eu abro meu celular. Isso já se tornou um ritual concorrente com aquilo que eu realmente deveria estar fazendo. Eu me lembro de um professor me falar muito isso. Ele é de outro país e ele falava assim pra gente: vocês têm uma responsabilidade. Então, antes de vocês abrirem seus computadores para responder os e-mails, isso você falava lá atrás. Hoje a gente responde ao WhatsApp, né? Antes de você abrir seus computadores e dar prioridade a responder seus e-mails, dê prioridade a estar na presença de Deus e buscar a presença do Senhor e ser alimentado por Ele. Então, é fazer mesmo os nossos olhos essa janela para a alma e aquilo que entra pelos nossos olhos invadir o nosso coração. Então isso é muito importante da gente perceber e não deixar que essas coisas sejam rivais, né, com o nosso verdadeiro amor, que é o amor, Senhor. Que coisa boa, que mensagem boa para o coração. A gente vai terminar então esse episódio com esse conselho, né? Esse conselho do professor, do reverendo João, esse conselho do pastor João aqui para o nosso coração. Que Deus nos dê essa graça, né? Essa graça de trabalharmos um coração em direção a Deus. Até o próximo programa. Que Deus abençoe a sua vida. Se o amor esfria, a fé congela e a esperança acaba. Eu ouvi dizer que toda forma de amor é válida, mas se o amor é tudo, então o amor não é nada, e nada resta se o amor acaba. Lares sem carinho, comuns hoje em dia. Eu vi um pai abusar da filha, onde ela vai curar essa ferida, onde será o lar dessa menina? No verdadeiro amor consiste a lealdade. Mas aqui onde eles matam fetos, é esperar demais afetos que durem até que a morte os separe. Repare, se recusa o que é sólido e reclama da solidão. Amores insípidos, vidas se vêm e vidas em vão. Então ame, como Cristo te amou. Tudo o que você precisa na vida é de mais amor. Então ame, como Cristo te amou. O que amou primeiro é quem diz o que é amor. Seus desabafos no Twitter são palavras ao vento. Poucos ligam, pouquíssimos, e o amor se esfria. Sabe por que eles se matam? Pois não tem um motivo para mudar de vida. Se o amor é relativo, a esperança oscila. Avisa o Bob que is this love, bro? Is this love? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele que criou o mundo, mas o mundo não o conheceu. Então o verbo se fez carne, cheio de graça e verdade. Tomou aquele meu cálice da ira. O amor tem nome, Yeshua HaMashiach. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja através das nossas redes sociais.